Bom, seguindo nessa parte de menções honrosas aqui, a gente pode falar um pouquinho de várias distribuições que são rolling release, então não tem como a gente falar de lançamentos específicos, porque essas distribuições elas acabam não fazendo geralmente uma marcação certinha de lançamento, né? Tipo, não existe um Arch Linux 1.0, Arch Linux 2.0 e por aí vai, né? Mas como algumas dessas distribuições anunciaram algumas coisas bem legais em 2025, acho que vale a pena a gente fazer um apanhadão de todas elas aqui. Se você ficou na dúvida, se você não entende ainda o que é uma distribuição point release ou o que é uma distribuição rolling release, bleeding edge, se todos esses terminhos aí estão deixando você meio confuso, tem um episódio do Geocache onde eu, o Gil e o Raul, a gente destrinchou todos esses termos para você entender tranquilamente o que cada um deles significa e como que eles impactam aí no ciclo de lançamento dos programas e das distros. Então, depois que você terminar de ouvir esse episódio aqui, eu sugiro que você escute aquele Geocache lá para entender direitinho como é que funciona isso. Olha, eu estou em dúvida aqui de por onde a gente começa, mas eu acho que vale a pena a gente começar pelo tipo de anúncio que eu jamais achei que eu iria ouvir de alguém ou que eu iria comentar sobre, que é o Arch Linux fazendo parceria com uma empresa como a Valve para dar um up no desenvolvimento do projeto, né? Não, realmente eu acho que aquelas parcerias que faz sentido, mas a gente não esperava, né? Porque o SteamOS, né, o sistema do Steam Deck, ele é baseado em Arch Linux. Logo, faz sentido eles estarem fazendo uma parceria, eles quererem ajudar no desenvolvimento do Arch. Na realidade, essa parceria do Arch Linux e da Valve é um negócio bem mais técnico, assim, não é uma feature que o usuário final vai ver ali próxima, tipo, de maneira mais próxima, né? Ela vai estar ajudando num projeto de infraestrutura de serviço de build e o Secure Signing Enclave. Então é um negócio bem técnico. Talvez as pessoas que sejam mais familiarizadas com essa parte mais técnica do Arch Linux vai saber exatamente o que é. Mas assim, recomendo dar uma olhada no post oficial deles. Seguindo aqui na lista de distribuições Rolling Release, que trouxeram algumas novidades importantes, o OpenSUSE Tumbleweed tem duas coisas que eu achei bem interessantes que eles anunciaram. Uma delas é o Zyper 2025, gente, presta atenção, 2025, e agora dá para fazer downloads paralelos no Zyper. Sabe aquele negócio que o apt faz desde 1900 e nada? Que é baixar vários pacotes ao mesmo tempo? Então agora dá para fazer isso no Tumbleweed. Olha que legal. E a outra novidade também que chegou agora no OpenSUSE é que ele está mudando ali aquele esquema de segurança que vem embutido por padrão na distribuição. Anteriormente, todas as distribuições do projeto OpenSUSE e do SUSE, o SUSE Enterprise Linux, né, eles usavam o AppArmor como padrão. Mas a partir das versões mais recentes, eles vão passar a adotar o Security Enhanced Linux, que é o SE Linux. Então, se você já tem Tumbleweed, o Leap ou qualquer outra versão de OpenSUSE instalado, o sistema simplesmente vai ser atualizado e você vai continuar utilizando o que você já tinha. Mas novas instalações limpas do sistema vão colocar o Security Enhanced Linux no lugar do AppArmor. Na prática, para o usuário caseiro, assim, eu acho que faz pouca diferença, mas para quem usa essas distribuições em ambientes empresariais, possivelmente vai ter que demandar um trabalho de ajustar permissões, reconfigurar como que as aplicações acessam informações dentro do sistema. Olha que coisa mais interessante, agora o Big Linux Community tem uma página de notas de lançamento, que é uma parada raríssima de se encontrar em distribuições brasileiras. Para você saber das novidades, ou você tem que estar lá nos grupos do Telegram ali, conversando com o pessoal, ou você tem que ficar mandando mensagem para os desenvolvedores e tal. E olha, como uma pessoa que cobre tecnologia, meus parabéns, viu? Olha, muito bacana ter essas notas de lançamento e que mais distros comecem a fazer essas notas de lançamento, mesmo que sejam coisas simples. Não precisa fazer nada elaborado, não. Um postzinho ali no blog e tal, uma coisinha simples, um e-mailzinho de texto já vai ajudar muito a gente a poder comentar sobre o trabalho que vocês estão fazendo e ajudar a divulgar também, né? Atualmente, se eu não me engano, eles suportam o GNOME, o XFCE. E o Cinnamon, tô vendo aqui. Tem o Big Beleza. Base também, que é sem interface, imaginou. Então, esse Big Base, na verdade, ele é uma versão tipo Lego, pelo que me explicaram,
desse Big Linux Community, para você poder construir a distribuição que você quiser em cima disso, a partir da base Big Linux, mas com os pacotes que você quiser, com as tecnologias que você quiser, com a interface gráfica que você quiser. Isso tanto para as distribuições brasileiras, tanto para qualquer projeto, sabe? Você tem uma aplicação, você tem um tema que seja, sabe? Você tem uma página qualquer que seja, onde for, listando tudo que veio de novidade em cada versão, isso facilita demais, sabe? Para todo mundo, né, que tá utilizando aquele projeto ali, saber exatamente o que tem de novo, né? Daqui para frente a gente vai falar várias vezes do Cosmic. Olha, esse negócio tá complicado, hein? Um monte de distribuições anunciando versões dos seus sistemas operacionais com a interface Cosmic, que nem tá pronta ainda. Recentemente foi lançado o Alpha 6. Alpha 6. Então tá longe de ser um produto para o dia a dia, mas tem muitas distribuições que já estão acreditando. Por exemplo, o Garuda Linux, né, que eu já fiz review aqui para o Linux Labs, anunciou que vai ter uma nova versão do seu ambiente focado no Cosmic, que já deve estar disponível para download lá no site oficial. Uma outra distribuição, essa aqui eu acho que inclusive é um surto muito maior do que o Garuda. Do Garuda até entendo. Mas o Vanilla OS anunciou que vai ter uma nova distro chamada Singularity OS, que vai utilizar a base do Vanilla OS, mas vai ter interface Cosmic como padrão. O que é um tanto quanto bizarro para mim, porque a ideia de Vanilla já se foi há muito tempo. Porque a ideia do Vanilla era para ser uma base Ubuntu, mas com o GNOME Vanilla. Se você vê agora o Vanilla OS 2, já não é mais tão Vanilla, porque eles têm um monte de ferramenta própria e tal. E não quer dizer que é ruim, sabe? São ferramentas legais. Obviamente, nem todo mundo vai ver necessidade naquelas ferramentas, mas tipo, são coisas legais. Mas não é Vanilla, não é mais a proposta do Vanilla. E agora tá vindo uma outra distro com uma outra interface que não é Vanilla, não tem nada de Vanilla. E, tipo, mais uma vez, né, citando, é uma interface que ainda tem alpha. A gente espera que lance um beta esse ano, mas a gente não tem data de nada, então sabe-se lá Deus quando que vai sair a versão estável do Cosmic. A gente espera que seja rápido. Quando eu li essa notícia sobre o Vanilla OS, eu parei para pensar assim, sabe? Eu peguei meu café, fiquei olhando pela janela do meu escritório. E aí eu tive um momento de iluminação, eu tive uma epifania. O Vanilla OS, agora ele é Vanilla OS, porque agora ele é o sabor básico. Tipo, o Vanilla OS agora é ele mesmo. É tipo isso, entendeu? Antigamente, essa proposta inicial de ser um sistema sem mudanças, mas baseado em outro, acho que caiu totalmente por terra. O Vanilla OS, ele já quase pode ser considerado um sistema independente pela quantidade de tecnologias diferentes assim, que eles embarcaram nesse pacote que a gente chama de distribuição Linux. Né? Então, é uma distro que faz muito tempo que eu testei, mas eu achei que ela adicionava umas dificuldades em algumas coisas que eu faço, assim, tipo aquele negócio de AB root, né, que você tem 2 roots e aí você não instala pacotes automaticamente, você tem que usar um programa que gerencia. É complexo. A gente não vai entrar em mais detalhes sobre isso por enquanto, mas quem sabe, se vocês quiserem um review mais atualizado do Vanilla OS, deixa aqui nos comentários e a gente tenta providenciar alguma coisa. Mas eu acabei me afastando dele por causa disso. É muito legal, é muito interessante como prova de conceito, mas no meu dia a dia adicionava algumas barreiras assim que eu não estava afim de ficar lidando, sabe? A ideia de Vanilla, né, do GNOME já era. Ele também surgiu como base Ubuntu. Hoje em dia nem mais base Ubuntu é base Debian. E aí realmente ele saiu modificando um monte de coisa. Ainda é teoricamente base Debian, mas tem um monte de modificação ali em cima. E realmente, todas aquelas features que eles trazem é legal, mas eu nunca vi muita necessidade pro meu uso. Então, realmente eu acho que vão ter algumas pessoas que vão ver aquilo como algo legal, tipo, que vai trazer alguma vantagem pro workflow delas, mas não é o meu caso, então meio que eu só observo de longe, sabe? Eu não penso em testar na minha máquina nada disso. Esse conteúdo que você acabou de assistir é só um corte, ele é um pedaço de um episódio do Geocast. Para assistir o episódio na íntegra, basta você clicar nesse card que vai aparecer aqui ao lado.